A nossa leitura está em São Mateus, capítulo 11, o verso de número 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Podeis sentar. Deus abençoe a leitura, sua palavra. Graças a Deus, muito bom, muito bom. Você sabe que tem uma madeira por nome de Calvário, sabe disso? Você conhece? Mas tem. Ela dá uns mestres, muito bom, e o nome dela é Calvário, muito pesada, por sinal, para carregar. Mestre, para quem não sabe, é esses palanques de cerca, o principal lá do canto e o outro lá do outro canto. Então, no interior lá é chamado de mestre, é o que firma a cerca. Então, o calvário, a madeira de calvário serve muito para fazer isso, entende? É muito importante. Graças a Deus. Muito bom. Estou vendo o irmão Leomar aí, né? E sua família. Desde já lembrando do irmão Dalécio,
Nós estávamos ali conversando, quando ele estava bem ruimzinho em cima da cama, falou, olha, eles dizem assim, está nas últimas. E nós fomos lá, ele não estava nem podendo levantar, devido à enfermidade. Ele já está com quantos anos, irmão? 80? 80 anos. Então, nós acabamos de orar e na conversa, assim, a gente saiu conversando, e eu disse, interessante, mas eu não senti que esse homem vai morrer. Eu senti uma fé tão grande nele. Eu senti, para mim, que ele vai viver. Eu estou achando que ele não vai morrer, não. Agora, pelo menos agora, não. Pois não é que o homem está lá de aniversário, né? Graças a Deus, né? Coisa boa, né? Não é a idade que te leva. Quem te leva é Deus, quando Ele te chama. Idade não leva ninguém, entende? O câncer levou. Não, o câncer só leva se Deus permitir. E se chegar a hora e Ele chamar. Aí nem precisa ter câncer. Vai embora sem câncer. Quando Deus chama. Então, graças a Deus, nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós tivemos mais um encontro de pastores, onde fomos grandemente abençoados. As reuniões internas foi tremendamente abençoada por Deus, e Deus tratou conosco de uma maneira muito gloriosa. E com todos os pastores que ali tiveram a oportunidade de estar. Entre tantos destaques de pregações internas, uma do programa de rádio do pastor Joaquim, que ele diz assim, o problema, vamos dizer assim, não é a bicada do sabiá na maçã, é o que estraga a maçã, é o bicho que está dentro. E daí ele usou uma expressão assim, olha, você, no caso da goiaba, dá muito bicho. Então você não coma goiaba à noite. Por quê? O que é que ele estava tentando explicar? Porque à noite você pode comer bicho sem saber. Onde é que ele queria chegar? Assim, você não coma a doutrina à noite, às escondidas, porque depois você pode comer bicho. Era isso que eu estava tentando mostrar. Outra coisa, Tiago, aquela imagem era do quê? Você lembra? Eu sei que a primeira era um coelho, depois era... Isso mesmo. Então foi projetada uma imagem, você olhava, era um pato, mas deste uma pequena movida nela, você via que era um coelho. Interessante. O que ele estava tentando mostrar ali? Que você vê o que você quer. Se você não quer ver, você não vai ver. Então quem olhava ali falava, um pato que está ali. E você dava uma pequena torcida na cabeça, daí você via que era um coelho que estava ali. E o sentido daquilo era isso. Você vê o que você quer. Era isso que a imagem estava tentando passar. Isso foi projetado. Oi? Exato. Isso. Então, o sentido do assunto era isso aí. Você vê o que você quer. Toda a história, ela tem dois lados. Se contar os dois lados, você vai conseguir ver o pato e vai conseguir ver o coelho. Entende? Era isso, é uma projeção para os ministros. Então, às vezes uma pessoa vem e conta uma história, mas e o outro lado dessa história? Como é que está? Eu quero saber. Porque
se você ouvir um lado só da história, você condena a pessoa, né? Às vezes ou condena ou enche de razão aquela pessoa. Mas quando você escuta o outro lado da história, aí você fala, não, então não é assim. A coisa daí balanceia, né, o porquê daquilo. Então, teve vários destaques, chamou a atenção. O outro destaque foi equilíbrio. Estamos vivendo uma hora que se precisa ter equilíbrio naquilo que vai fazer, nas decisões e assim por diante, né? É tanto que o tema da mensagem, já por 3 ou 4 encontros, tem sido adoção. Nós temos parado nesta mensagem posição dos filhos de Deus, né? Posição no corpo de Cristo. E não temos conseguido passar daí, ainda tem mais 2 para frente, mas temos sido grandemente abençoados. Muito bem, nós temos aqui a mensagem, a bem-aventurança esquecida. Aqui no parágrafo 4, o profeta disse, e parte do parágrafo 3, e uma pessoa que pode se submeter a Deus assim, você sabe, Deus só pode usar a parte que você cede a Ele. Veja você, como eu disse, eu creio, um dia em algum lugar, eu falo tanto em lugares diferentes, manhãs e reuniões da tarde, e o que mais? No parágrafo 4, ele diz assim, mas eu disse isso, que Deus pode usar o que você cede, o que você entrega a Ele, o que você coloca nas mãos dele, é o que Ele vai usar. Como Sansão não entregou seu coração a Deus, e é o que Deus quer de nós, primeiramente. Ele o deu a Dalila representa o mundo, né? Mas ele deu a sua força a Deus, e Deus pôde usar sua força, isso é tudo. Deu a sua força a Deus, mas o seu coração ele deu para Dalila. Mas se um sujeito pudesse apenas entregar seu ser completo a Deus, agora é isso, se você puder entregar seu corpo, Deus usará seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito de Deus, é onde Deus mora. Por isso ele deve ser guardado para Deus. Se você o entregar a Deus, Deus vai usar seu corpo. Se você puder ceder sua mente, seu coração, seja o que for, Deus usará o que você der a Ele para usar. Ele está procurando encontrar alguém que possa se submeter assim. Aí ele fala do irmão Tommy Hixon, é isso? Tommy Hicks, que veio até a Argentina. Veja, vocês ouviram falar de sua mensagem indo à Argentina, aqui, nosso país vizinho. E ele nem sequer tinha dinheiro para ir, mas o Senhor o enviou. E vocês sabem sobre a reunião. Mas ele continua aqui: Deus esteja com você, irmão Tom. Dê-lhe um grande sucesso
sucesso. Para aqueles que dizem assim que é só para ouvir as fitas, deveria ler isso aqui. Não é para pregar não, é só para sentar e ouvir o irmão Branco. Aqui o irmão Branco está falando com um irmão que foi enviado para vir na Argentina e desejando-lhe sucesso. E agora, como é que faz? Deve guardar isso. Vamos orar por você em seus cultos lá. E eu estarei no Canadá também daqui a alguns dias. Vou fazer uma pergunta para vocês. O irmão Branco convidaria alguém para pregar? Com ele na reunião? Convida. Aqui, ó. Vou ler para vocês. Eu lamento dizer isso hoje à noite, que nosso precioso irmão amigo aqui, o irmão Tom Hicks, está nos deixando esta noite para amanhã para o Canadá. Vai ter uma reunião. Eu tentei fazer com que ele saísse e pregasse para mim essa noite, porque eu estava tão cansado, ou tivesse a fila de oração, e ele recusou. Então ele disse: da próxima vez, e ele continua me dizendo isso. E o irmão Branco, mas era a pessoa do irmão Branco que estava ali. Então esse ensinamento que tem que sentar e só ouvir fita, está errado. Está errado. Na verdade, atrás disso aí tem uma coisinha que não está certa. O irmão Branham ensinou nas mensagens, baseado na Escritura. Em Efésios capítulo 4, verso 11, que Deus deu-nos para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, você tem que olhar na Escritura. Quando perguntaram para o irmão Branham, agora nós temos que parar de pregar, porque só ouvir, sentar e ouvir, ele disse que Deus tenha misericórdia de mim. E nós dizemos o mesmo, que Deus tenha misericórdia de nós de fazer tal coisa. Nós ouvimos as fitas, como acabamos de ouvir aqui, mas isso não tira o lugar do pastor, isso é o contrário, isso posiciona o pastor. Alguém disse para mim: não, tem que parar de pregar. Eu falei: mas tem um problema, eu começo a ouvir as fitas do irmão Branham, me dá vontade de pregar, e como é que faz? Eu fico sem vontade se eu não ouvir, mas se eu ouvir, ela me inspira a pregar. E às vezes inspira você a dar glória a Deus, etc. E daí? Como é que faz? Não. Vamos centralizar a coisa no seu lugar. A arca, o profeta Natan, ele estava ali. Vocês lembram disso? Mas a arca era carregada nos ombros dos sacerdotes. Sacerdote é pastor, mas o profeta estava ali. Era carregado no coração. E quando fizeram diferente, morreu um homem.
Então, Montomix aqui está sendo enviado para vir na Argentina, e sem dinheiro. E ele veio, e teve grandes reuniões. Muito bem, vamos no parágrafo 14. Nós poderíamos mexer nisso aqui, caminhar dentro disso aqui, né? Dentro da mensagem de Deus. Não, você deve ouvir as mensagens, você deve até ouvir também, o irmão Branco, mas o pastor não deve parar de pregar aquilo que ele tem ouvido do irmão Branco passar para a congregação. Daqui a pouco nós vamos pegar a Bíblia também. Não, mas para quê, pastor? Mas tem a Bíblia, né? Ah, não, mas está aqui. E a Bíblia é a voz de Deus, ou não é? Claro que é. O irmão Branham que disse isso, que a voz de Deus é a palavra de Deus. E quantos que estão sentadinhos ouvindo o irmão Branham, só ouvindo e crendo de maneira errada? Crendo que o irmão Branham vai voltar de novo, que ele tem que ressuscitar, que ele tem que fazer isso, fazer aquilo, que ele nem revelou totalmente a palavra, e sentado ouvindo o irmão Branham. Como é que pode? Não, irmãos, eu ouvi a voz de Deus. Não foi ontem, não, foi há mais de 20 anos atrás. Muitos que estão aqui, há mais de 25 anos atrás, quando a coisa ecoou mesmo aqui no Brasil. Então, veja bem, nós estamos sim encarregados de repetir isso para a congregação. Deus tem os seus evangelistas, tem o seu pastor, tem apóstolo, Deus tem o profeta da era, e tem profetas menores também, mas um profeta intérprete da palavra só tem um, chamado William Marion Branham. Ele diz aqui, ele diz que quando João estava preso, ele diz assim: eu senti uma vez, eu me senti tão triste uma vez por uma grande águia, e eu não suporto ir ao zoológico. Você vê que coisa. Vamos para dizer, eu não suporto ir no zoológico. E tem gente que fala assim: não, eu não dou um tiro num bicho, não. Mas prende o bicho lá no zoológico. Isso é pior do que matar, gente. Isso é pior. Uma prisão é pior do que a morte. Porque a pessoa não fica ali, entende? Ou o animal fica ali. Foi ontem, nós estávamos indo para o Marquinhos fazer culto, e de repente eu parei o carro no meio da rodovia. Uma fila de Quati, acho que deveria ter uns 10, cruzando a BR, um atrás do outro. A mulher: para, senão você vai atropelar eles. Eu olhei pelo espelho, não estava vindo nenhum carro, aí eu parei de diminuir, parando até que eles passou todos. Então, o irmão Branham diz aqui: eu não suporto ir a um zoológico, vê-los pobres, coisas enjauladas. Coisa mais difícil é viver enjaulado. Leões, como é simplesmente uma prisão por
toda a vida. Está confinado, não sai mais. Isso aqui está gravando, não dá para falar certas coisas, senão tem gente que não atira nenhum tatu, mas prende o bicho. Você acha que muda muito? Pior, porque fica confinado. Leões, como é simplesmente uma prisão por toda a vida. E a pequena Sara e eu, uma vez no zoológico de Cincinnati, andamos por ali, e a mãe estava preparando o nosso jantar. Nós estávamos com as crianças lá em cima. Elas gostam de fazer pequenos passeios de barco e ver os macacos e tudo mais. Então nós estávamos andando, e enquanto a mãe estava preparando o jantar, eu ouvi um barulho e desci ao pé da colina para ver o que era. E eles haviam acabado de pegar uma grande águia e a colocaram em uma gaiola. E eu olhei para aquela pobre companheira e ela estava sangrando em toda a cabeça, e as penas todas haviam sido arrancadas da sua cabeça e das extremidades de suas asas. E eu assisti a grande companheira atravessar ali, e então aqui vinha ela tentando colocar como a águia faz, e batia a cabeça contra aquelas barras e caía para trás, caía no chão, ficava lá e voltava, e aqueles grandes olhos ao redor, e olhava para cima assim, e voltava de novo, e aqui vinha ela e batia contra aquelas barras novamente, e sangue e penas saíam dela, e ela caía de costas, e voltava aqueles grandes olhos, e olhava para cima. Por quê? Ela era um pássaro celestial, amém, olhando para onde deveria estar. Mas alguns engenhosos dispositivos do homem a colocaram em uma jaula. Oh, não, eu não tenho coragem de matar um passarinho, mas você prende ele na gaiola e fica lá, que bonitinho, bonitinho, porque não é você que está preso lá dentro. E eu pensei que aquela era uma visão mais horrível e deplorável. Eu teria comprado aquela águia se tivesse podido fazer minha oferta primeiro, para comprar aquela águia e deixá-la solta. Eu pensei, aquela pobre companheira, eu pensei, oh, se isso não é horrível, que nascida para ser um pássaro celestial, e aqui está ela, pelos dispositivos dos homens, enjauladas, e ela está apenas batendo seus miolos, mas está presa. Eu pensei, essa é a visão mais horrível que já vi. Você sabe, o irmão Breno era caçador, já tinha atirado em búfalo, em veado, e tanta coisa para comer, mas ele não suportava ver uma coisa presa, atado, amarrado, tudo preso. Então eu me virei para ir embora e pensei, sim, é uma visão horrível, mas eu vi algo mais horrível do que isso: homens e mulheres que nasceram para serem filhos e filhas de Deus, enjaulados em algum tipo de gaiola. Quando então eles olham para cima e sabem que há um Deus do céu, sabe que Ele é um grande curador, um grande mestre, um grande salvador,
e então os coloca em algum tipo de gaiola eclesiástica, onde simplesmente bate os miolos com todos os tipos de sociedade e tudo mais, e nunca serão capazes de sair da jaula. Essa é uma condição lamentável. Conte estudos sobre um grande Deus que foi e construiu sob expectativa e em seguida golpeia a coisa toda debaixo deles. Ele morreu e foi colocado no túmulo e isso é tudo. Ele não é como ele costumava ser. Essa é uma visão lamentável. Ver pessoas, homens e mulheres que nasceram para serem filhos de Deus, enjaulados em coisas como essas. E é o que se tinha feito com João. João, seu olho de águia, realmente tinha filmado, e João foi e se cansou. Ele e Elias eram muito parecidos, porque o mesmo Espírito estava nele, um homem diferente. Amém? João era um homem diferente. Você sabe que tipo de homem que era esse? Ele colocou o dedo na face de Herodes e disse: olha, não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Vixe, aquilo custou-lhe a cabeça. Por isso que Jesus disse: o que saístes a ver? Uma cana agitada pelo vento, que hoje está aqui, amanhã está lá e etc. Não, o que saístes a ver? Um homem bem vestido? Os bem vestidos estão nos palácios dos reis. Mas saístes a ver um profeta. Se quereis saber, esse é aquele de quem está escrito: eu sou a voz que clama no deserto. Amém. Veja, Deus nunca leva o seu espírito, Ele apenas leva o seu homem. Amém? Deus levou o irmão Branham, mas o espírito que ungiu o irmão Branham está aqui. Amém. Aleluia. Antes, um homem ungido, agora um povo ungido. Amém. Deus leva o seu homem, mas o seu espírito fica. O espírito que ungiu a Jesus Cristo, segundo Isaías capítulo 40, o Espírito do Senhor me ungiu para curar os cegos, sarar os aleijados e assim por diante, proclamar o ano aceitável do Senhor. Deus levou a Jesus Cristo e depois Ele voltou na forma do Espírito Santo para morar na sua igreja, para te fazer livre. Veja, Deus nunca leva o seu espírito, Ele apenas leva o seu homem. Deus pegou Elias, pegou o espírito de Elias e colocou em Eliseu. Então Ele tirou de Eliseu e colocou em João, e prometeu colocá-lo novamente no tempo do fim. Outro vindo no tempo do fim agora. Aí Ele colocou em William Branham. E agora Deus levou William Branham, ficou sua mensagem. E aquele Espírito Santo que ungiu o irmão Branham veio sobre a igreja. Amém. Ele colocou em João que todos nós, como leitores da Bíblia, sabemos que isso nos foi prometido. Não só prometido, Deus tem cumprido. Agora nós descobrimos então que o diabo leva seu homem, mas nunca seu espírito. O diabo levou Elvis Presley, mas o espírito dele está aí.
O espírito do rock está aí, inclusive dentro das igrejas. Espírito de dança, de rock, de bagunça dentro da igreja, está aí. Deus levou o Elvis Presley, mas está aí esse espírito virando as igrejas de perna para o ar, nem é o mundo mais. Assim chamada igreja. Ele apenas continua vindo do mesmo jeito. Descobrimos que esses dois estão juntos. O espírito do diabo que estava em Judas também ficou, mas o espírito que estava em Jesus Cristo também ficou na igreja. Os dois estão juntos. Descobrimos que Elias e João eram muito parecidos. Eles eram homens realmente nervosos, os dois que quase tiveram um colapso nervoso, os dois. Opa! Elias, sim senhor. Depois, e os homens que vivem perto de Deus são em sua maioria considerados neuróticos ou algo de errado com eles, correto? Eles são sempre considerados assim. Paulo, esta manhã, quando eu estava falando a um grupo ministerial, Agripa disse a ele, ou melhor, Festo disse: as muitas letras te fazem delirar. Ele disse: eu não deliro, eu não estou louco, eu estou sóbrio, e eu estou bem. Amém? Eu não estou doido, eu estou sóbrio. Eu estou bem, quer dizer, ele estava na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, todos podem achar que você esteja louco, mas você está bem. Amém? Ah, você está delirando. Ah, sim, estou, mas eu estou bem. Festo diz: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ele disse: não estou delirando, não. Quisera que você estivesse no meu lugar, exceto essas cadeias que estão nos meus braços, mas eu quisera, Festo, que você recebesse a mesma coisa que eu recebi. Estou tentando te dar aquilo que tenho recebido. Você não está entendendo? Aleluia. Mas ele achou que estava delirando. Não, ele estava na presença de Deus. Aleluia. Estou tentando te entregar, te salvar, Festo. Ele disse: eu não deliro, eu não estou louco, eu estou sóbrio e eu estou bem. E para eles dizem que o William Cook, creio que foi, eu estive em seu túmulo lá em Londres, e ele escreveu essa famosa canção: há uma fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulham e perdem todas as suas manchas de culpas. Amém? Você é um pecador? Tem uma solução: mergulhe as suas manchas no sangue de Jesus Cristo. Ele pode te limpar se você crer. Aleluia. Então você pode cantar, se você mergulha os teus pecados no sangue de Jesus Cristo, eles te limpam, eles desfazem todas as tuas manchas. Então você pode cantar algo mais que a neve. Aí você pode cantar com a sua alma: bendito seja o Cordeiro. Cante: que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue
por nós ali ele perdeu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa. Você não quer mergulhar tuas culpas no sangue de Jesus? O altar fica aberto para você. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se você quiser vir no altar, está aberto. Fazer a tua confissão. Seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos pôr de pé. Há uma fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulham e perde todas as suas manchas de culpas.
Amém. Levante sua mão agora em favor da irmã que está aqui. Pai Celestial, toma a confissão desta irmã em tuas mãos agora, Pai. E pela fé ela está mergulhando suas falhas no sangue de Jesus Cristo, o cloro de Deus, que dissipa toda mancha e a torna mais limpa, mais claro do que a branca neve. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aceita a confissão de sua filha, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Muito bem, eu tenho aqui, antes de entrar na parte da Santa Ceia, o irmão Noel, a irmã Rose, informa que vai participar da Santa Ceia. E o irmão Juscelino também já me informou ali também. E nós de coração levantamos nossas mãos e dizemos: Deus vos abençoe pela vossa decisão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então à leitura, né? Está muito bom, mas nós temos que terminar o nosso culto e vamos entrar a parte da Santa Ceia. Graças a Deus. Que ambiente gostoso, né? Que ambiente bom. Amém. Às vezes o céu desce aqui, sabe? Por causa de você. Jesus te ama tanto que ele desce um pedacinho do céu aqui embaixo. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com Ele. São João 13, aleluia. Há uma satisfação muito grande no nosso coração essa noite. Eu espero que você esteja sentindo o mesmo. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Sabeis estas coisas,
Bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém.